Salmo 126, nos diz a palavra do Senhor. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos com quem? Sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Então se dizia entre os gentios: grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais estamos alegres. Traze-nos outra vez, ó Senhor, do cativeiro, como as correntes das águas no sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Amém? Esse salmo que nós acabamos de ler tem sido, é o salmo que serviu de inspiração também para a música que nós temos cantado, para o hino que nós temos cantado ao longo desse mês. Como chama, Glaucio, o hino? O título do hino que vocês cantam, semeiam? Semeiam com lágrimas. Os que com lágrimas semeiam. Tem outro? Os que com lágrimas semeiam. Vamos ficar com isso. Os que com lágrimas semeiam. Então, essa música esse hino foi baseado certamente nesse salmo. E este salmo que nós lemos, ele é um dos 15 salmos que tem no livro de Salmos, lógico, e que é dos chamados Salmos dos Degraus. Em outra Bíblia pode ser que na sua aí tenha Salmo de Romagens. O que eram esses salmos? Normalmente uns dizem, mas vamos ficar com essa versão de estudiosos, que eram usados por aqueles que quando faziam aquelas romarias para Jerusalém. Então, nesse percurso, eles iam cantando esses salmos, o de 120 até o 135. Amados irmãos, esse salmo, ele nos faz pensar em várias aplicações dentro do texto bíblico. Ele nos leva a pensar que esteja falando do cativeiro babilônico, quando volta, mas ele também nos faz pensar sobre aquele cerco do rei Senaqueribe. Ele também nos faz pensar da situação de Jó, quando estava enfermo, e Deus o libertou, o restaurou. Ele nos faz pensar sobre várias situações. Mas, como o texto diz, logo no primeiro versículo, diz assim: quando o Senhor restaura a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Na outra versão, se você tiver na linguagem corrigida, ele vai dizer aqueles que voltam do cativeiro. Então se refere aos irmãos que estavam na Babilônia, ou como profecia. Porque qual é a data também desse salmo? Não sei. Se ele foi escrito antes ou depois de 539. Quando é que ele foi escrito? Então, amados irmãos, de qualquer forma, é a palavra de Deus e ela tem aplicação para nós, especialmente porque nós estamos trabalhando esse mês sobre essa palavra, temática semear. Durante o ano de 2022, nós vamos trabalhar o nosso projeto. Como é o nome do nosso projeto? Não ouvi, irmão. Estou com 55 anos, aí vai ficando assim, a audição não fica tão boa. Mas como é o nome, Giovanni, do nosso projeto? Projeto Crescer. Então, ao longo desse ano, nós vamos trabalhar esse projeto Crescer. Os irmãos, nós estamos em março. Qual foi a palavra tema que nós usamos em janeiro? Projetar. Muito bem, em janeiro, nada melhor do que ser projetar o que você quer para o ano. Quem sabe projetar um casamento, quem sabe projetar passar num concurso, quem sabe projetar ler a Bíblia, quem sabe projetar orar mais, não é?
Quem sabe projetar evangelizar. Então, em janeiro foi essa palavra-chave. E fevereiro? Preparar, sem cola. Preparar. Então, fevereiro foi preparar. Você projeta. Você quer passar um concurso. É o seu projeto. Você tem que preparar. Deus não vai dar espírito de adivinhação na hora da prova. Aquilo que você estudar, Deus vai trazer a tua memória. Deus pode dirigir o teu estudo para aquilo que de fato é importante para aquela prova, mas espírito de adivinhação, Deus não vai dar. Então, amados irmãos, nós temos que nos preparar. Em todas as áreas é assim. Na construção, você faz um projeto, registra no CREA, prepara, comprando material, e aí depois começa a levantar, fazer fundação, ou seja, você está trabalhando dentro do seu projeto. Na agricultura não é diferente. Você projeta o que vai semear, você prepara o solo e depois semeia. E nós pregamos recentemente sobre aquele versículo de Deuteronômio 22, 9. Não misturar sementes, para que os frutos também não sejam misturados. Joio e trigo, soja e feijão, milho e sorgo. Depois você não sabe quem é mais. Vai esperar colher. E quando chega na época da colheita, pode ser que não seja aquilo que você queria. Então não se pode, não se deve misturar sementes. Então, amados irmãos, dentro dessa ideia de semear, e conforme nós cantamos, nós vimos no primeiro versículo desse texto que nós lemos, que Deus é quem toma a iniciativa. Quando nós lemos esse texto, quando diz assim, o Senhor restaurou a nossa sorte. E nos últimos versículos nós vamos ver que aqueles que com lágrimas semeiam, também com júbilo ceifarão. E eu dei para esta mensagem exatamente esse tema que está aí para vocês. Fé ao semear, festa ao colher. Fé ao semear, festa ao colher. E vamos trabalhar exatamente sobre esse tema ao longo desta mensagem, desse tempo que Deus nos dará aqui. A primeira coisa que nós podemos pensar nesse texto é que confiar no poder e na misericórdia de Deus. Semear é um ato de fé, nós veremos. É você depositar aquele pouco que você tem, esperando que cresça, esperando que multiplique, esperando que germine. Muitas pessoas que têm dinheiro aplicam em banco, aplicam naquelas pirâmides, muitos estão alto. Semear é um ato de fé. E nesse contexto do texto que nós estamos lendo, é confiar em Deus e apelar para a sua misericórdia. Diz o texto no versículo 1, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. A restauração é Deus que faz. E é de nível iniciativa do Senhor. Ninguém o constrangeu a isso. Ele faz por misericórdia. Ele faz por amor. É Ele que se dispõe no seu próprio coração. Eu vou restaurar a sorte do meu povo. Eu vou restaurar a sorte do meu filho, da minha filha. Eu vou mudar. Ou seja, é parte de Deus toda a nossa vitória. É Deus que toma a iniciativa de restaurar a nossa sorte. A vitória nossa vem do Senhor e não das nossas próprias mãos. Devemos confiar no poder de Deus e na sua misericórdia. E aí nós vamos ficar, ao vermos os grandes feitos do Senhor, como esses que sonham. O irmão estava compartilhando conosco, aqui hoje pela manhã na reunião, ele é militar, pastor Ferreira,
que vive sonhando, já está na reserva, mas vive sonhando ainda com o trabalho dele. Eu digo, isso não é sonho, isso é pesadelo. Ele disse o nome de algumas favelas no Rio de Janeiro, onde ele entrava, em alguns no Haiti, onde ele já teve missão. Eu digo, isso não é sonho, mas se eu tivesse um sonho desse, era pesadelo. Mas, ou seja, nós que estamos na presença do Senhor, esse sonho não é sonho de pesadelo, de apreensão, é sonho de gozo, de alegria, de satisfação em ver as grandes coisas que o Senhor faz por nós. Por isso nós ficamos assim, meu Deus, eu nem acredito. Pior do que o incrédulo, porque orou acreditando, agora Deus deu e não acredita. Eu não acredito, ou seja, estou maravilhado pela forma como Deus agiu, pela forma como Deus age, pela forma como Deus se levanta a meu favor. Louvado seja o Senhor. Em Deuteronômio capítulo 7, versículo 8, nos mostra como é que Deus faz para restaurar o seu povo. Nos diz assim, mas porque o Senhor vos amava, diga assim, Deus me ama, e para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa, glória a Deus, e vos resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Porque Deus nos ama, Ele restaura a nossa sorte. Ele restaura, irmão, a nossa alegria. Quem foi que entrou aqui hoje triste? Deus pode restaurar a sua alegria. Quem foi que entrou aqui hoje preocupado com o cheque que tem que pagar amanhã? Deus pode fazer a provisão. Quem é que entrou ou está conosco pelas redes sociais, preocupado com alguém que está enfermo e o diagnóstico da medicina é o pior possível? É tipo assim, são 72 horas de vida. Pode chamar os familiares. Deus pode restaurar tudo ainda nesta noite, antes do raiar do sol. Porque Deus nos ama. Porque nós somos amados por Deus. E não há Egito, não há escravidão, não há opressão que seja maior do que o nosso Deus. Então fale com Deus agora. Senhor, eu estou triste, alegra o meu coração. Senhor, eu estou preocupado, ensina, ajuda-me a tirar essa preocupação. Senhor, me ajuda a crer e a confiar no Senhor. Nós lembramos, falando dessa situação de dificuldade, de necessidade de restaurar, nós lembramos de Jó. E olha o que Jó nos diz em versículo 42, 10. Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos. E o Senhor lhe deu o dobro de tudo quanto possuía. Mudou o Senhor a sorte de Jó. Deus pode mudar a sua. Ou Deus não age mais? Ou será que Deus está descansando até hoje, desde que criou toda a criação até o sexto dia? Não, irmãos. Deus está agindo. Continua agindo no meu favor, a seu favor, ao nosso favor. Deus não está de recesso. Deus continua pelejando por nós. Deus mudou a sorte de Jó, Deus pode mudar a minha, Deus pode mudar a sua. Leia comigo esta frase que está ali do lado, à minha direita, à sua esquerda. Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Deus continua a agir ainda hoje. Na minha vida, na minha família, restaurando a comunhão, restaurando a alegria, restaurando a saúde, restaurando as forças, restaurando o ânimo. Porque Ele nos ama, porque Ele é Deus. Mas para isso nós precisamos confiar no seu poder e na sua misericórdia. Ainda nesse mesmo pensamento, nós podemos ver
dois testemunhos nesse texto. Não sei se você observou quando você leu, mas veja na sua Bíblia, versículos 2 e 3, e identifique aí dois testemunhos. Irmãos, vocês estão me ouvindo bem? Estão? Graças a Deus. Obrigado, Cláudio. Louvado seja o Senhor. Identificaram os dois testemunhos aí? Vamos ler junto versículo 2 e 3. Então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de júbilo. E então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. E no versículo 3, com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Dentro desse tema, fera ao semear e festa ao colher, nós vimos primeiro que é fundamental nós confiarmos no poder e na misericórdia de Deus. E ainda dentro desse mesmo tema, nesse texto que nós estamos lendo, nós precisamos ver a questão do testemunho. O ímpio, irmão, a pessoa que está lá fora, aquele que não tem intimidade com Deus, ainda não tem uma comunhão com Deus, ainda não tem a sensibilidade para ouvir Deus falar, ele vai ler primeiro a minha vida, da minha família, o meu vizinho, a sua vida, a nossa vida, para depois querer se interessar para ler a Bíblia. Ele primeiro olha para nós, e passamos a pandemia, assim estou falando. E ele diz: olha, passou essa pandemia, e eu sempre vi esse crente ir na igreja. Passou essa pandemia, e muita gente perdeu o emprego, mas eu nunca vi esse crente murmurando. Passou a pandemia, e muitas pessoas morreram, outros ficaram com sequelas, mas eu não vi nada disso acontecer na casa desse crente. O ímpio vai ler primeiro a nossa vida, mas se nós formos daquele tipo de crente Raimundo, um pé na igreja, outro no mundo, que dá mau testemunho, ele vai dizer logo assim: esse Deus desse crente eu não quero. Mas se nós somos fiéis a Deus e andarmos na dependência do Senhor, nós vamos fazer como estas nações. Nações, não foi só o vizinho, mas nações dizendo: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. São outros que estão falando, reconhecendo as grandes obras que Deus fez na vida do seu povo. Eu quero trazer à nossa memória o contexto do Êxodo, que se estava falando agora há pouco, Deuteronômio. Quando o povo sai do Egito depois da 10ª praga, e os egípcios observando aquela situação, de repente sai aquela multidão para o deserto, e ao caminhar ainda no primeiro, segundo mês, chega de frente ao Mar Vermelho, e agora serão destruídos. Vão para onde? Uma multidão de 2,5 milhões de pessoas, com mulheres prestes a ganhar neném, criança pequena e um mar na frente. Não é um córrego, irmão, é um mar. Vão ser destruídos. Qual é a surpresa das nações? É ver que Deus vai abrir o mar e o povo passou a pés enxutos. Atravessou para morrer de fome no deserto. Moisés é louco e inconsequente. Tirou um povo onde tinha panela cheia de carne para morrer de fome no deserto. Mas não esqueceram que lá tinha um Deus, que Moisés tinha um Deus, o Deus da provisão, que faz chover maná do céu e envia codornizes para as pessoas comer beiju com codorna frita. Trem chique. Até se fartar. Assim as nações, esse pessoal está avançando,
próximo a Canaã, ou próximo a Jordão. Qual é a agonia do pessoal da população de Jericó, a primeira cidade depois do Jordão? Eles não poderão entrar aqui. Primeiro, porque tem um Jordão, como é que eles vão atravessar? Segundo, os nossos muros são intransponíveis. Deus, da mesma forma, retém a corrente de água do rio Jordão. E o povo passa. Eu não sei qual foi mais difícil, abrir o mar ou reter uma corrente de um rio acima. Aquela água não parou de correr. Eu fico pensando que até que altura ela correu, ou até quanto ela foi sendo represada, e as barreiras do rio Jordão. Na linguagem do pescador, as ribanceiras foram enchendo e transbordando para tudo que é lado, não sei. Mas Deus abriu o Jordão e o povo passou a pés enxutos. Aí os de Jericó começam a ficar preocupados, aqueles cananeus. Abriu o mar, atravessou o Jordão. Agora abriu o mar, atravessou o deserto, atravessou o Jordão. Só faltam os nossos muros, mas são intransponíveis. Que é um muro, se Deus abriu o mar? Que é um muro se Deus supriu, guardou uma nação no deserto? O que é um muro se Deus abriu o Jordão? Não é para pegar uma marreta, só cantem. Não é para tirar uma pedra, só gritem. A arma do crente. Acho que é por isso que eu gosto de gritar. Não sei porque eu estou assim hoje, mas dê um glória a Deus aí, irmãos. Mais baixo para não derrubar o prédio. Derrubar a muralha de Jericó. Imagina, irmãos. E Deus poupar só a Raabe e sua família. O que as nações começam a dizer? Aí você já começa a pensar nas outras nações que serão o próximo. Olha, já fizeram tudo isso. Ai, Betel e as outras cidades. Eles vão dizer, grandes coisas fez o Senhor por eles. Então, aqueles cananeus começam a ficar intimidados, preocupados. Esse povo é diferente. O Deus dos hebreus é diferente. Ele é Deus sobre os deuses, ele humilhou os deuses egípcios. E nada tem detido este povo. Vem como um gafanhoto. Grandes coisas fez o Senhor por eles. E aí, o outro falando, que estão só observando. Mas depois o povo de Deus vai dizer, no versículo 2, 3, com efeito, é verdade, pura verdade, vocês não estão mentindo, verdadeiramente, grandes coisas fez o Senhor por nós. Você sabe por que você está aqui? Porque grandes coisas fez o Senhor por você hoje. Não foi ao longo da semana, do mês ou do ano, foi hoje. Quantos livramentos Deus te deu hoje? Você poderia simplesmente nem ter aberto os olhos ao amanhecer. Seu coração está paradinho igual água de poço. Mas Deus fez com que ele continuasse pulsando. Você poderia ter caído, ter tanta situação ruim, irmãos, mas Deus fez grandes coisas por você. Por isso você, eu, nós estamos aqui. Você comeu hoje? Algumas vezes, provavelmente. Não vejo ninguém desnutrido aqui. Porque Deus foi fiel. Porque Deus fez a provisão. Grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Vê o ímpio e nós também devemos ver. Então, o nosso testemunho como cristão, devemos viver dando sempre bom testemunho, não deixando que haja murmuração em nós. Deus tem cuidado de todas as coisas e é tudo para a glória dele. Bom testemunho que nós acabamos de ver no versículo 2 e no versículo 3. Nesse tema, fé ao semear e festa ao colher. Nós, no versículo 4, nos ensina uma outra coisa. Nós precisamos confiar no poder e na misericórdia de Deus.
damos bom testemunho, mas nunca podemos parar de orar. Veja na sua Bíblia o que o salmista nos recomenda, ou o que o salmista faz. Ele diz assim: Senhor, restaura a nossa sorte. É uma oração, é um clamor, é uma súplica, é uma petição. Deus tem feito grandes coisas por nós, mas eu não vou me calar por causa disso. Chega, eu não preciso mais orar. Eu já tenho oração com crédito suficiente até o resto da minha vida. Não, continue orando. Continuemos orando. Você pode vir na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado. Você pode vir na quarta de manhã, de tarde e de noite. Não precisa fazer fila, nem congestionamento. Até que eu acho que nós não estamos nem vivendo esse distanciamento social. Vamos para frente e vamos continuar orando. Ore na sua casa, no monte, não de travesseiro ou de cobertor, mas no monte de oração. Se você hora dá sono, põe semente de feijão embaixo do teu joelho. Nós estamos colocando, é um travesseiro. Nós estamos colocando o chinelo para não fazer calo. Aí vai dormir mesmo. Criemos calo como ovelha tem. Nós não somos ovelha de Deus. Vamos orar sem cessar. Em nome de Jesus. O salmista nos orienta exatamente isso. E Paulo escrevendo aos irmãos em Tessalonicenses, um dos maiores versículos da Bíblia. 5,17 diz o quê, irmã? Orai sem cessar. A redação é pequena, mas a mensagem é uma das maiores. Orai, quando? Só hoje, amanhã não, é sem cessar. É o tempo todo, é dirigindo, é tomando banho, é na hora da comida, é trabalhando, é plantando uma flor, é plantando uma árvore. Orai sem cessar. Não vamos nos cansar, irmãos. Se nós queremos a vitória, soldado cansado não vence. Não podemos deixar de orar, em nome de Jesus. Não dá para sairmos uma guerra displicente, sem estarmos preparados, armados, sem estarmos vigilantes. Mateus 26, 41 diz: vigiai e orai. O salmista diz: restaura, Senhor, a nossa sorte. Paulo escreve aos Tessalonicenses e diz assim: orai sem cessar. Mateus escreve e diz: vigiai e orai. Será que precisa tanto desse negócio? Precisa, irmãos. Aprendi nessa caminhada cristã, algumas frases nós vamos acumulando, né? Ao longo da nossa caminhada cristã. E eu aprendi uma que você também deve saber. Muita oração, muito poder. Pouca oração, nenhuma oração. O poder é de Deus. Mas se eu não tenho intimidade, comunhão com quem tem o poder, eu vou apelar para quem? Fera ao semear e festa ao colher. Não é fácil, mas é bom. Colher é muito bom. Uma outra coisa que nós não podemos deixar nesse propósito de comunhão, de estabelecer com Deus também, é santidade ao Senhor. Paulo também escrevendo aos Tessalonicenses, em sua primeira epístola, capítulo 3, 13, diz assim: a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa, na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os seus santos. A fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade.
isento de culpa diante de Deus. É eu, você, nós que temos que nos santificar, buscar a Deus, buscar a presença do Senhor, estabelecer uma comunhão com Ele, estabelecer uma comunicação com Ele e não deixar que haja ruído nesta comunicação, para que assim possamos crescer em nome de Jesus Cristo. Fé ao semear e festa ao colher. Veja conosco nos versículos 4, no versículo 5 e 6. Diz assim: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Versículo 5. E esse semear, irmãos, eu escrevi aqui como um ato de fé, e ao longo desse mês, penso que eu já falei aqui, é você pegar aquilo que você tem só um pouquinho e semear. Lembro-me daquela viúva e o profeta Elias. Ela, o que é que você tem aí? Um punhado de farinha e uma xícara de azeite de coco babaçu. E vai fazer o que com isso? Eu vou fazer um bolo, vou comer com meu filho e vamos viver eternamente. Não, vamos comer e vamos morrer. Só tem esse pãozinho aqui. Não, mulher, então faz o seguinte, não faz e come não, semeia. Não faz e come não, que vai acabar. Pega o que tu tem e semeia na minha vida, disse o profeta Elias. Como assim? Eu tenho um punhado de comida e um filho que já está debilitado, em vez de fazer para nós, eu vou fazer para você. Se tu fizeres para ti, vai acabar. Se tu fizeres para mim, tu vais ter e eu também. E não vai faltar. Por fé, aquela mulher semeou na vida do profeta de Deus. E teve comida para ela e para o filho e para o profeta, até que Deus fez outra provisão. Semear é você pegar aquilo que você diz assim, é tão desprezível, eu oro tão mal, mas semei. Eu tenho dificuldade de ler a Bíblia, a minha leitura não é boa, mas leia. Quando eu vou orar, eu durmo. Põe semente de feijão no bar do joelho, que aí não vai dormir. Eu tenho vergonha de entregar o folheto. Parêntese. Quem recebeu a semente aqui no início do mês? Já semeou? É até o final do mês, não é para deixar para o mês que vem, não, mês que vem é outra tarefa. Semeie os folhetos que você recebeu. A Bíblia não diz que é para nós semearmos e fazer germinar, e fazer crescer, e fazer dar fruto. Esse é papel de Deus. Ele só disse, semeia. Entrega o folheto, deixa o resto comigo. Não és tu, nem eu, nem somos nós que vamos convencer as pessoas do pecado, da justiça e do juízo de Deus. É Deus. Mas elas precisam tomar ciência. Eu preciso só semear. Quem vai fazer germinar é Deus. Semeie. Não fique com a semente na sua mão. Na sua mão ela não vai germinar. Ela vai apodrecer. Semeie em nome de Jesus Cristo. Semeie no evangelismo, semeie na leitura da Bíblia, semeie na oração, semeie na sua família. Semeie no seu relacionamento conjugal. Faça valer a pena. Marido enjoado, semeie para que ele deixe de ser enjoado. Mulher rixosa, semeie para que ela deixe de ser rixosa, deixe de ser rixosa. Faça valer o seu matrimônio, semeie. O meu filho é difícil, a minha filha é difícil. Semeie na vida dele, na vida dela, chame para orar, ame, perdoe, ensine. Semeie.
Semeie na sua vida cristã, na sua espiritualidade. Não viva a mesmice, irmãos. Não vamos viver a mesmice. 33 anos eu tenho de crente, desde que me converti. Não pode ser a mesma coisa. É muito cansativo. Temos que crescer. Temos que ver fruto, temos que frutificar. Vamos semear em nome de Jesus Cristo. É nós que vamos semear, e quem vai dar o crescimento é nosso Deus. Semear, irmão, não é fácil. Você vai semear, e aí eu quero pegar aqui uma questão da agricultura. Os grandes agricultores, aqueles que plantam milhares e milhares de hectares, bem aqui pertinho de nós, na região de Rosário, eles passam 2 meses semeando. Não choveu, só vai chover daqui 3 meses, pela previsão, mas ele está semeando. Imagine um agricultor que semeia 2 meses, 3 meses, semeando, com diversas máquinas. Quantos milhões ele não colocou debaixo da terra? É um ato de fé. Eu creio que vai chover. Eu vou semear, eu não estou vendo a chuva, mas vai chover. Lembra de Eliseu, Geazi? Amados irmãos, eu não preciso ver para crer. Do contrário, eu não preciso crer. Estou vendo? Já está chovendo, vou plantar. Semeie antes. Semear é um ato de fé. Semeie na vida de um irmão. Semeie na vida do seu vizinho que é antipático. Semeie. E tu verás germinar a semente e dar fruto a 100 por 1, em nome de Jesus. Mas se você nunca semear, nunca vai germinar. Semear é um ato de fé, não é brincadeira não. Tanto é, irmãos, que na Bíblia, eu estava procurando, eu não achei nenhuma festa da semeadura. Tem alguma festa da semeadura aí? Teve, mas Luiz Antônio. Eu procurei na Bíblia e não achei. Pois, não vi nenhuma festa assim, não. Os irmãos plantaram a lavoura, agora vamos fazer uma festa. Eu não vi isso. Porque é difícil. Os que saem semeando é chorando. E o texto diz ainda alguma coisa que é revelador para nós. Você tem que sair. O versículo 6 diz: quem sai andando? Mas nós não queremos nem sair. Não, hoje não vou evangelizar não, porque o sol está quente. Há dias atrás que estava chovendo. Mês de maio não vai sair porque está frio. Aí não vai sair. Não vai nem andando, quanto mais correndo. Ou seja, é para sair. Sai do marasmo, sai da mesmice e anda. Aí vai ficando obeso espiritualmente, porque não faz nenhum exercício. Tu gostou, né? Vai ficando sedentário espiritualmente, não frutifica. Não faz nada para frutificar. Tem que sair e andar. Andando você vai encontrar gente, entrega um folheto. Andando, nunca expulsei um demônio. Pois pede para Deus dar essa oportunidade para você orar. Tem que sair. Os sinais seguirão aos que creem. Não tem como seguir ninguém que está parado. Os sinais para seguir tem que ser alguém que está em movimento. Como é que vai acontecer se eu nunca orei? Como é que eu vou ver uma pessoa se converter se eu nunca falei de Jesus para ela? Tem que semear. Não é fácil. Por isso que na Bíblia não tem festa da semeadura.
Mas eu procurando, vi 2 festas da colheita. Sabe por quê? Semear, fera ao semear, mas festa ao colher. Se você semeia, você vai se regozijar com a colheita. É festa, é banquete, é regozijo, é louvor, é abundância, é fartura. Mas é porque você semeou. Eu estou com um propósito que eu vou revelar para você aqui nesta igreja. Nós temos 144 poltronas. Os irmãos já devem ter ouvido falar isso, que eu já falei isso aqui. E eu estou semeando em cada poltrona dessa 1 hora de oração. Já fiz isso uma vez. Estou fazendo pela 2ª vez. Então são 144 poltronas. Significa que eu já orei pelo menos 144 horas de joelho. Aqui. Estou na 2ª rodada. Pedindo o que é Deus? Eu digo, Senhor, nós temos 210 milhões de brasileiros. Diz que 30% são convertidos. Ou seja, tem 144 milhões de pessoas ainda não convertidas. Onde é que elas estão que não acharam essa porta? Não acharam a porta da nossa igreja, não acharam a porta do Ministério Prosperidade, não acharam a porta da Adeplan, não acharam a porta da Adã, não acharam a porta da Baleia. Onde é que está esses 144 milhões de pessoas? Indo para o inferno assim é porque quer. Eu peço assim, Senhor, me dá uma para cada 1 milhão dos que estão indo para o inferno. Com um de 144 milhões, a gente lota essa cadeira, essas poltronas. Mas é Deus que vai dar. Eu estou semeando. Espero em Deus ver a colheita. Faça um propósito, semeie. E confie naquele que faz chover, naquele que faz a semente germinar. Apresente a Deus e espere nele, em nome de Jesus. E assim você vai colher. Lá em Levítico 23:10, nos fala da festa, de uma festa especial, a festa das primícias. Diz assim, fala aos filhos de Israel e dize-lhes, quando entrardes na terra que vos dou e cegardes a vossa messe, então trarei um molho das primícias da vossa messe aos sacerdotes. Quando tu semeares, tu vais ver o fruto, tu vais colher. E as primícias, oferta em louvor e adoração a Deus. Mas só vai colher se você passar pela experiência, pelo desafio, tiver fé para semear. Aí você vai ter motivo para fazer festa, a festa da colheita. Eu vejo também ainda uma outra festa, em Deuteronômio, capítulo 16, versículos 9 e 10. Diz assim, 7 semanas contarás, e quando a foice começar na seara, entrarás a contar as 7 semanas, e celebrarás a festa das 7 semanas ao Senhor, teu Deus, com oferta voluntária da tua mão, segundo o Senhor teu Deus te houver abençoado. Nós estamos falando aqui da festa das colheitas, de Pentecostes, ou da festa das semanas. Mas tem que fazer o quê? Semear. A festa das primícias, no começo da colheita. A outra festa no final da colheita. Colhe e oferta a Deus, como ações de graça, em louvor a nosso Deus. Amados irmãos, eu quero concluir pensando com os irmãos no seguinte, não tem colheita sem semeadura. E semeadura é um ato de fé que vai gerar colheitas, e isso vai produzir glórias a Deus, tanto minha quanto sua, como também daqueles que nem conhecem a Deus ainda. Olha como Deus abençoou. Olha como Deus fez coisa grande na vida daquela família. Olha aquela pessoa que nós achávamos que não tinha futuro. Olha como Deus fez coisas grandes na vida dela. É assim que Deus faz.
Fé ao semear. Semeie com fé, para você poder fazer festa na hora da colheita. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. E esta palavra fique cravada no meu coração, no seu coração, como Cristo foi cravado na cruz. Em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos,